Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos muito importantes. Os vegetais são muito importantes e cadeia alimentar. Qual é a sua opinião? Você acha que os vegetais é importante? Qual a importância que tem os vegetais para a vida do ser humano? Pense e reflita. Vamos continuar? Os vegetais são muito importantes. Assim como os animais, os vegetais precisam de energia para viver. Mas diferente dos animais, que se alimentam de outros seres vivos, os vegetais produzem o seu próprio alimento. Esse processo de produção do alimento em plantas chama-se fotossíntese. Para realizar a fotossíntese, os vegetais utilizam, sob presença da energia luminosa, o gás carbônico, a água e os sais minerais, todos retirados do ambiente. Ao mesmo tempo, os vegetais produzem seu alimento liberando o gás oxigênio, que é indispensável à respiração dos seres vivos. As folhas e as outras partes verdes dos vegetais são responsáveis pela fotossíntese. Então, pessoal, para o início do nosso bate-papo, todos nós precisamos de energia. Assim como uma máquina, um automóvel, ele precisa de alguns componentes químicos para estar em funcionamento, para funcionar, como óleo, como a gasolina e outros componentes. O ser humano, os animais precisam de energia, né, para manter a máquina da vida funcionando, para manter o corpo funcionando. E os vegetais também precisam de se alimentar. Só que nós caçamos, os animais e nós homens que estamos inseridos nesse reino animal, nós caçamos e produzimos os nossos alimentos. O ser humano, principalmente, é produtor de alimento. O animal pega da natureza, mas o homem, depois que descobriu a agricultura, ele é produtor de alimentos, ele produz o seu alimento. Já os vegetais não, eles não caçam, né? Eles produzem o seu alimento através dessa chamada fotossíntese, com vários elementos retirados da natureza, os sais minerais da água, o gás carbônico e a energia luminosa, que é indispensável para essa fotossíntese. Então, a gente pode ver uma preocupação com o meio ambiente, né, com a natureza, se a gente estuda aqui em ciências que os vegetais, as árvores são responsáveis pela transformação de gás carbônico, liberando o oxigênio, que é indispensável para nós, para a nossa respiração, né? Então, quando nós olhamos ao nosso derredor e vemos tão pouca vegetação na nossa cidade, isso é um motivo preocupante. Que tipo de ar nós estamos respirando? E já a primeira descoberta que nós temos aqui é essa, a primeira grande descoberta. Os vegetais são importantes são responsáveis pela produção do oxigênio também em nosso planeta. É a fotossíntese que ganha a sobrevivência da planta. É graças à fotossíntese que a planta produz seu próprio alimento. A luz é captada por meio de um pigmento verde chamado clorofila, presente nas plantas. A luz é a fonte de energia. A água, os nutrientes e o gás carbônico são os ingredientes para a transformação da fotossíntese. O alimento que a planta produz é um tipo de açúcar chamada glicose, né? E como a planta produz a glicose para alimentar e penetrar nas células e alimentá-las, o corpo humano também produz e consome e transforma tudo o que comemos em glicose.
E isso traz um grande problema à sociedade de hoje. Nós temos aí um problema relacionado à diabetes, um problema relacionado à glicose, aonde o corpo para de produzir, né, um composto chamado insulina para quebrar essa glicose para ela poder facilitar o acesso na célula. Então, muita gente acha que vou fazer uma dieta, não vou comer mais açúcar. Mas a gente tem que lembrar que tudo que nós comemos, ingerimos, vira um tipo de açúcar chamado glicose. E tudo em excesso é prejudicial. Né? O que é meramente a gordura, as pessoas obesas, que ficam com muita gordura no seu corpo, é simplesmente o acúmulo de energia. Energia que a gente não gasta, ela sobra, e energia que sobra vira gordura. Isso nós vamos ver mais à frente, quando nós começarmos a estudar cadeia alimentar, alimentação saudável. Então nós estamos vendo aqui nessa representação, nessa ilustração, um desenho, né, da fotossíntese básica. Bom, as plantas naturalmente tiram energia da luz do sol, né? Energia luminosa, que é importante também para o corpo humano na produção, na síntese da vitamina D, né? Para tomar um tempo de sol durante o dia é importante para o nosso corpo sintetizar a vitamina D, que é muito importante para a nossa saúde. Então, a energia luminosa, né, vai na Terra aqui nós estamos vendo aqui o girassol, as raízes das plantas, as folhas, e nós temos aqui a planta respirando o gás carbônico, junto com a energia solar, a água com os sais minerais, ela produz a sua glicose e sai no gás oxigênio, né, quando ela expira, é o gás oxigênio que ela coloca de volta na atmosfera. Uma coisa importante, as árvores frutíferas, né? A gente vai lá numa mangueira, por exemplo, pega aquela manga docinha, né? Esse docinho da fruta, né, que nós saboreamos, ele é produzido pela fotossíntese. É aquela glicose que foi falada lá atrás. E uma coisa interessante, que hoje o açúcar refinado, né, da cana-de-açúcar, as pessoas que consomem muito refrigerante, muita taxa de açúcar, muito doce, elas deixam de sentir o açúcar das frutas. Muitas das vezes a criança vai comer uma laranja ou uma maçã ou qualquer outro tipo de fruta, ela acha o sabor meio ruim, porque o corpo dela está com muita quantidade de açúcar, açúcar industrializado, e aí ela não consegue perceber o açúcar natural, o açúcar que é a frutose, né? Que é o açúcar da fruta, que é chamado de frutose. Bom, aqui nós temos um desafio e uma dica, né? Vocês vão responder essas 4 perguntinhas. Para a realização da fotossíntese, os vegetais precisam de quê? Vocês vão observar aquela ilustração anterior e responder ali quais são os ingredientes ali que a planta precisa para a realização da fotossíntese. Uma dica: glicose é um tipo de açúcar que vai nutrir a planta e dar a ela bastante energia para realizar suas atividades, como crescer, gerar flores e frutos. Então, temos agora mais uma pergunta: por que os vegetais realizam a fotossíntese? E qual é a relação da realização da fotossíntese com os outros seres do planeta? Nós comentamos isso logo de início do nosso vídeo, da sua importância, dessa importância que a fotossíntese gerada na planta tem para todos os outros seres do planeta. Volta lá atrás, o vídeo, dá uma olhada de novo, vê com atenção, faz a leitura com atenção, que vocês vão conseguir responder essas perguntas.
Bom, agora nós vamos falar de cadeia alimentar. Nós sabemos que a cadeia alimentar é uma sequência em que um organismo serve de alimento para outro. Essa sequência se inicia no processo da fotossíntese que é realizada pelas plantas. Observe a imagem que representa a cadeia alimentar. Nós temos aqui o produtor, que é a planta, né? Representando aqui o Sol, que produziu a sua fotossíntese. Aí nós temos o consumidor primário desse produtor, né? Que é o gafanhoto, que se alimenta das plantas. Além do gafanhoto, tem outros insetos também que se alimentam de vegetais. E temos o consumidor secundário, que aqui está representado por uma rã, ou sapo, né? Eu prefiro chamar de rã, verdinha parece mais uma rã, né, pessoal? Então, ele se alimenta de pequenos insetos. Então, assim inicia-se a cadeia alimentar, que já lá em cima, na sequência, diz que ela começa no processo de fotossíntese. Ok, pessoal? Na cadeia alimentar, as plantas, os vegetais, são chamados de produtores, porque produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Por seres produtores, as plantas estão sempre no início da cadeia alimentar. Na cadeia alimentar, os animais são chamados de consumidores, porque se alimentam de outros seres vivos, animais ou outras plantas. Os consumidores se alimentam de plantas, que se alimentam de plantas são chamados de consumidores primários. Na imagem representada acima, que nós passamos, o gafanhoto é o consumidor primário. Um animal que se alimenta do consumidor primário é chamado de consumidor secundário. Nesse caso, o sapo. Eu prefiro chamar de rã. Os seguintes são consumidores terciários, quaternários e assim por diante. Pode existir consumidores de quinta ordem ou mais. No entanto, as cadeias não vão muito além disso, né? As cadeias alimentares não vão muito além da quinta ordem. Vamos dar continuidade. Bom, pessoal, para finalizar o nosso bate-papo, a nossa aula, né, nós temos essa atividade junto com as outras. Agora vocês observem a imagem abaixo, escrevendo os nomes para cada elemento que faz parte da cadeia alimentar e diga quem é o produtor, quem é o consumidor primário, secundário ou terciário. Então, nós estamos vendo aqui essas imagens e vocês vão classificar dentro desse quadro, desses retângulos, quem são os consumidores primários, secundários e terciários. E quem é o produtor dentro da cadeia alimentar. Lembrando, pessoal, que a nossa semana se encerra com um feriadão devido à pandemia. Vai haver essa pausa e retornaremos no dia 5 de abril com as nossas atividades remotas. Se cuidem, usem o álcool gel, usem máscara, evitem aglomerações e torçam para que a vacina chegue para todo mundo de uma maneira que possamos retornar ao nosso cotidiano, à nossa vida nesse novo normal. Fiquem bem e até o próximo encontro. Tchau, tchau.